Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença da doutora Ana Carolina Vilela, ortodontista. Doutora, um tratamento desse que falávamos há pouco, em média quanto tempo demora? Bom, a média é 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, mas isso varia muito de paciente para paciente. Dependendo de cada problema, né? De cada problema, né? Isso é uma média, tá? Mas alguns problemas mais graves podem durar mais, outros mais simples menos. A idade do paciente também interfere, respostas individuais do organismo de cada pessoa, a colaboração do paciente com o tratamento também. Tem certos alimentos que não podem ser ingeridos, né? Eu acho que a assiduidade nas consultas. Assiduidade nas consultas, né? Manter o aparelho íntegro, né? Então, tomar cuidado com o que vai comer para não quebrar o aparelho. Tudo isso pode atrasar o tratamento, né? Então, a colaboração, as respostas. Eu acho que deve ser mais difícil nas crianças, né, do que no adulto. Eu acho que o adulto tenta ajudar o tratamento na criança, tipo ele é mais rápido, né? Ele tem respostas melhores, mas tem o outro lado, a cooperação da criança, né? É um tipo de tratamento dolorido? Isso dói? Esse aparelho ficando na boca? Inicialmente sim, né? Até a adaptação ele tem uma dor, mas nada que a pessoa não consiga superar, né? Aí ela acostuma com aquela adaptação inicial, depois a cada ajuste do aparelho, ela tem uma pequena dor de 24 a 48 horas. Deve ser um pequeno desconforto também, porque você vai ajustando o aparelho, né, e vai encontrando esses dentes. E esse pequeno desconforto ele é amenizado com o uso de analgésicos. Tá. E nesse tratamento existe algum tipo de risco para o paciente? Bom, desde que o tratamento seja bem diagnosticado, planejado e com um profissional qualificado e também haja cooperação do paciente, principalmente com as orientações que o ortodontista passa para ele em manter uma boa higienização, né, os riscos são pequenos. Uma boa higienização previne aparecimento de manchas brancas, de cáries no dente, né, e a cooperação do paciente com o uso do aparelho, né, que vai com o uso correto do aparelho e assiduidade, não sumir do tratamento, né? Alguns pacientes iniciam o tratamento e somem do tratamento, né, e com aquele aparelho na boca com forças, e as forças sem estarem bem controladas, elas podem levar até a perdas dentárias. Carol, existe alguma hereditariedade nesses pacientes? Por exemplo, os pais que têm algum problema de má oclusão pode ocorrer nos filhos também ou não tem nada a ver? Sim, Luciana, a hereditariedade ela pode transmitir problemas de má oclusão. Principalmente aqueles pacientes que têm o dente para frente, se os pais já tiveram os dentes para frente, os filhos podem ter essa herança genética, né? Porque afinal a genética ela transmite os caracteres de pais para os filhos, né? Como a cor dos olhos, né? Se os dentes vão ser mais resistentes ou não. E isso está muito ligado hoje em dia à miscigenação de raças. Né? Quando é uma raça pura, ela já tem as características dela de dentição. Agora, quando começa a misturar, né, aí o branco com o negro, né, então os dentes maiores, né, de uma mãe, mistura com o osso menorzinho do pai, mais delicado, dependendo da estrutura óssea, aí... Puxa vida, até no dente, aí, né? Leva a um probleminha mesmo, né? Os problemas ortodônticos, eles têm aumentado muito por causa disso, da miscigenação, mas ninguém, pelo amor de Deus, não vamos... Não vamos escolher a raça para poder casar, né, Carol? Deixa que a gente resolve o problema, vamos todo mundo aí... Ô Carol, e nesse tipo de tratamento, tem às vezes a necessidade de extrair algum dente permanente ou não há necessidade? Alguns tratamentos sim, hoje em dia tem aumentado muito isso, por isso que o tratamento precoce ajuda a prevenir alguns problemas, né, de possibilidade de extração. E após esse tratamento, há a possibilidade dos dentes voltarem à posição original ou ele vai ficar próximo? Não, se o tratamento for bem executado, o dente não vai voltar àquele problema inicial. O que pode acontecer é que se o paciente não usar a contenção de forma adequada, o que é a contenção? É o aparelhinho móvel, que é instalado quando remove-se aquele aparelho fixo, que o paciente deve usar para que os dentes permaneçam, dá um tempo para aquele osso se organizar em volta daquele dente, para que os dentes fixem naquela posição. O que pode acontecer são pequenos movimentos, porque o tecido ósseo e dentário ele está em constante mudança, assim como outros tecidos do corpo, como a pele, né, na formação das rugas. Então, todos os tecidos do nosso corpo estão em constante mudança, mas não que vá voltar a má oclusão original do paciente. Né? Ela vai ter algumas pequenas alterações. Agora, se o paciente não usar a contenção adequadamente, pode voltar bem próximo ao que era. Pela memória do dente. O dente ele tem uma memória formada pelos ligamentos que prendem ele ao osso. Essa é uma parte mais difícil de explicar, mas
Mas, pelo menos, em resumo, né, para os nossos telespectadores terem uma ideia. E falando em aparelho, nós comentamos, chegamos até perto, algum alimento que deve ser evitado quando o uso desses aparelhos ortodônticos? Sim, os alimentos duros, né, bala, chiclete, também os pegajosos, né, bordas duras de pizza, piruá de pipoca, né, esses alimentos mais duros, e também evitar cortar os alimentos com os dentes. Cortá-los antes de ingeri-los em pedaços menores, para evitar a fratura do aparelho, né? Tá certo. Carol, como sempre, né, todo programa a gente faz algumas perguntas para os nossos telespectadores. E nós vamos chamar então nossa repórter Érica e vamos saber se tem muitas dúvidas, né, Érica, com os nossos telespectadores. Muitas dúvidas, doutor Luciano, mas muita gente não sabe que o tratamento ortodôntico é muito mais que estética, é saúde bucal e a solução de muitos outros problemas que elas nem imaginam. Estou aqui com a Karine e ela tem a primeira dúvida de hoje. Doutora, com que idade deve ser realizada a primeira consulta ortodôntica? Bom, Karine, eu já havia dito antes, a primeira consulta não tem uma idade certa para o paciente procurar, mas a gente recomenda que seja o mais cedo possível. Quando isso? Aos 6 ou 7 anos de idade, quando começa a trocar os dentes de leite pelos dentes permanentes. Vamos a mais uma pergunta? Depois de colocar o aparelho, eu posso comer qualquer tipo de alimento? Bem, Silmar, além dos alimentos que eu já havia dito anteriormente, que são os alimentos duros, os pegajosos, também os refrigerantes, por serem ácidos, eles ajudam a placa bacteriana a descalcificar o dente e formar as manchas brancas. Ele sozinho ele não faz isso, precisa de ter a placa associada ao uso desses refrigerantes ácidos. Bom, é isso. Então o refrigerante seria mais assim, ele causaria algum tipo de problema mais pela acidez que ele causaria. Sim, associada, né, a uma má higienização e a placa bacteriana. Ele sozinho, se a pessoa tiver uma excelente higienização, não teria problema nenhum. Então a escovação, só para a gente entender, nessa fase que a pessoa está com o aparelho, é super importante. Mas tem algum tipo de escovação diferente, Carol? Sim, pela presença dos fios, dos breques. Exatamente, dá a impressão que não tem nem jeito, né, de escovar os dentes, né? Mas, tem que ter. Mas existe uma maneira, ela é um pouco demorada, mas ela não é difícil de ser aprendida, né? Mas existe sim uma específica para fazer a limpeza, a higienização desse aparelho e os dentes. Porque senão fica complicado, né? Fica complicado. Vamos ver mais alguma pergunta? Vamos ver se a Érica tem mais alguma pergunta pra gente. Luiz Gabriel, ele ainda não fez nenhum tratamento ortodôntico, mas ele tem uma pergunta. Eu gostaria de saber se dores de cabeça ou na face pode ser tratada com o uso de aparelhos. Aí, Carol, Luiz Gabriel está comentando, né, da dor de cabeça que falamos há pouco tempo, né? Sim, Luiz Gabriel, a dor de cabeça, ela pode, o aparelho ele ajuda no tratamento dessa dor. Ele pode ser um tratamento definitivo da dor, mas porém, se essa dor estiver associada a um bruxismo, aí vai precisar de algum outro tratamento, da plaquinha de bruxismo à noite, a hora que remover o aparelho, e também do tratamento de estresse, né? Porque o bruxismo hoje em dia ele está mais associado ao estresse. Então, só para explicar para os nossos telespectadores, o bruxismo seria aquele rangir dos dentes noturno. O rangir dos dentes noturno. Ou apertamento, ele pode ranger ou apertar os dentes. E esse ranger pode até levar a alguma fratura, quebrar algum dente, sim, não pode? Fratura, diminuição da dimensão do dente, depois tendo que restabelecer com restaurações, o bruxismo é complicado. E ele é agravado quando você tem um problema dentário associado, um problema de dentes tortos associado ao bruxismo, né? Então, e leva também a dores na articulação. Vamos responder mais uma pergunta? Vamos lá. Queria perguntar para a doutora por que mais adultos estão colocando aparelhos ortodônticos? É o Reginaldo aí que está perguntando para você, né? Sim, nós falamos Reginaldo agora há pouco, né, sobre os adultos, crianças. Os adultos têm procurado muito o tratamento ortodôntico, acredito eu, pela estética que o pessoal hoje tem procurado muito, né? Além também das indicações dos médicos, devido a dores e de alguns dentistas, quando o paciente quer colocar algum implante, precisa de restabelecer a mordida antes da colocação desses implantes, né? Carol, estamos chegando então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Agradecer a Érica pelas entrevistas e quero agradecer você pela presença. Foi um prazer tê-la aqui conosco. E espero que você volte outras vezes, né? Que dê mais uma colher de chá para os nossos telespectadores. Com certeza, eu gostaria de agradecer, foi muito bom. E espero que eu tenha esclarecido, né, as dúvidas da população, viu, Luciano?
Eu tenho certeza que sim, que você foi uma verdadeira aula, né, para a nossa população. E, Carol, deixa para gente então, né, para os nossos telespectadores, o endereço, o telefone da sua clínica. Assim, Luciano, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida na rua Rio Grande do Sul, 1402, na clínica Ville Visage. O telefone é 3712-8567. E obrigada, viu, Luciano? Carol, muito obrigado. Então chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fique com Deus e até a próxima semana.